E do Hospital São Marcos, nós estamos recebendo aqui o Dr. Frederico Martins, que é ortopedista, que vai conversar conosco a respeito desse assunto. Dr. Frederico, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, as pessoas precisam escolher bem a sua atividade física. Por que escolher a atividade pode ser fundamental para proteger articulações como o tornozelo? Boa tarde. Boa tarde. A atividade física ela vem crescendo exponencialmente, né? Nos últimos 30 anos vem ganhando muitos adeptos e com isso também vem aumentando o número de lesões, né? Então, antes de a gente escolher uma atividade física adequada, devemos conhecer o nosso corpo, né? Então, pessoas sedentárias, com excesso de peso, com problemas cardíacos, problemas ortopédicos, devem passar por uma avaliação prévia para saber o seu status físico e clínico. Quer dizer que eu não posso escolher a minha atividade física livremente? Não. A gente deve conhecer primeiro as nossas limitações, né? Então, de acordo com as nossas limitações, a gente vai escolher aquela atividade física com um objetivo. Se a gente tem um objetivo de emagrecimento, a gente deve escolher atividades mais aeróbicas, né? Como corrida, natação, hidroginástica, e sempre tendo aquela limitação do seu status físico ou clínico que foi avaliado previamente. Tá. Vamos ver aqui as atividades que são mais fortes, as atividades que exigem mais do corpo. Quais os exercícios que precisam de mais atenção? Quais são aqueles que, avaliando questões como a resistência de tornozelos e articulações, precisam ser melhor escolhidos, melhor avaliados? Bom, é sabido hoje, atualmente, que a atividade física ela é um remédio, né? E como todo remédio, se for em excesso, ele vai causar problemas, vai causar overdose. Então, o exercício não é diferente. Se você faz em excesso, você vai começar a apresentar problemas. Excesso de treinamento ou excesso de uso. Mas os esportes de impacto, eles têm uma grande incidência de lesões. Futebol, basquete, hóquei. Corrida de rua, por exemplo? Também. Você está falando de impacto, de confrontação? Isso. Essas atividades de impacto ela tem grandes índices de lesões. E também a gente tem que lembrar daquele atleta do final de semana. Aquele que não faz o condicionamento físico adequado, não faz a preparação adequada e no final de semana ele quer jogar em alto nível e não consegue, vai ter lesões. Então, esse paciente a gente tem que ter atenção. O atleta do final de semana. Camarada que joga bola só no final de semana, depois toma aquela cerveja. Justamente. Esse é o mais perigoso. Justamente. Aquelas pessoas que estão começando a atividade física podem começar, por exemplo, pelo CrossFit? O ideal não. O ideal é ele fazer um condicionamento físico com orientação do educador físico, com nutricionista, com médico, ortopedista e cardiologista. Fazer uma avaliação inicial, status, começar leve e aos poucos vai ganhando a mobilidade, equilíbrio e força. Depois pode. O CrossFit não é um problema, na verdade, né? O CrossFit ele é um treinamento de força e condicionamento físico. Os números de lesão do CrossFit não chegam nem perto do futebol, por exemplo. Mas é um esporte de alto condicionamento físico. Não é o tipo de exercício, mas a intensidade é forte. A intensidade é forte. Muito bem. Bom, nós temos aqui outra informação, que é o seguinte. Quais são as lesões mais comuns para quem pratica atividades no tornozelo? Bom, por exemplo, vou dar um exemplo como corrida. Isso vai depender muito da atividade praticada, né? Então, na corrida, a gente tem um grande índice de fasciite plantar. Fasciite plantar nada mais é do que uma inflamação nessa região plantar do pé. Então, vai acontecer uma inflamação nessa região provocada por microtraumatismos provocados por excesso de corrida, né? Tendinites ocasionadas na parte lateral do pé, na parte medial do pé e até aquela tendinite do calcâneo, né? Tendinite que se insere na região do calcâneo posteriormente. Tá, a tendinite fica mais ou menos em que parte do tornozelo aqui? Bom, a gente tem vários tendões no pé, o pé é cheio de tendão. Na parte lateral do pé, tem uma figura, acho que a próxima... na próxima nós temos tem a parte lateral do pé, ela tem os tendões inseridos na parte lateral, que são os tendões fibulares, na parte de fora do pé. Pode inflamar. Na parte medial do pé, temos o tendão tibial posterior, também pode ser inflamado. E nessa figura mostra bem aqui o tendão calcâneo, que é um sítio importante de lesão. O tendão de Aquiles. Que Justamente, a gente chama de tendão calcâneo. É o tendão que une a panturrilha ao calcâneo. Ele faz essa força do pé para baixo. Existem alguns casos de ruptura do tendão que a gente observa em lances que nem são tão vigorosos, como ela está caminhando e aí sente aquela ruptura.
Isso acontece por quê? É uma predestinação, é genético, é falta de preparo? É multifatorial, é tudo isso que você falou. Tem todas essas causas que estão envolvidas na ruptura do tendão calcâneo. Geralmente não é traumática, são essas causas que você falou. Predisposição genética, falta de preparo e também, em alguns casos, o traumatismo provocado no futebol, né? Muito bem. Vamos agora falar de Neymar, porque Neymar preocupa, né? O jogador Neymar estava aí pronto para jogar a Copa do Mundo, principal jogador da seleção brasileira, e de repente, num lance que é uma torção, caminhando ali no gramado, ali foi dar um combate, mas estava ali, torceu o pé, e o que era a princípio um entorse, depois se diagnosticou que era uma fratura. Pergunto, Neymar tem chance? Nós vamos ver aqui, até aqui na nossa próxima tela, olha só. Isso. Como é que foi exatamente a lesão do Neymar? Em que parte do pé isso aconteceu e por que aconteceu, doutor? Bom, a gente tem que frisar antes que a gente não sabe muito o que aconteceu com o Neymar, é só hipótese. Mas geralmente essa fratura é na base, posso encostar? Pode à vontade. A base do quinto, que é essa região aqui, ela é dividida em 3 regiões. Essa primeira região aqui, onde se insere um ligamento importante, que é um tendão importante, que é o tendão fibular curto. Esse gancho aí pega um nervo, um tendão. Um tendãozinho, que pode avulsionar, chamado de zona 1. A zona 2 é mais essa região articular. E a zona 3 é essa região mais distal, né, mais para frente do pé. Geralmente as fraturas de zona 2 e zona 3 são fraturas que optam por cirurgia, principalmente em atletas de alto rendimento, como no caso do Neymar. Fraturas da zona 1, onde um tendão puxa, geralmente a gente não opera. Tratamento conservador, imobiliza, em 6 a 8 semanas geralmente já está bem praticando, ficando em pé, sem muleta e sem mobilização. Já nos casos das fraturas zona 2 e zona 3, a gente tem uma tendência em atletas de alto rendimento como o Neymar, fazer a cirurgia, né? Aí essa cirurgia por que é feita? É mais rápida a recuperação? Justamente. A gente garante uma melhora do paciente mais rápido, né? Ele vai ter uma recuperação mais rápida. Fisioterapia. Mais rápida ou melhor? Ou as duas coisas? Mais rápida. Mais rápida. Mas a consolidação é a mesma, mesmo que não faça cirurgia? Porque tem o caso de fratura de estresse. Porque fratura de estresse tem que operar. Fratura de estresse é o quê? É diferente, não é trauma. São microtraumas de repetição que provoca fissuras naquele osso e que ele vai ficar com aquela fratura crônica, vamos chamar assim. E nesses casos, geralmente, a gente opera, porque ele não vai melhorar, não vai ter uma boa evolução sem cirurgia. Então, por isso que no Neymar é difícil a gente falar se foi fratura por estresse ou se é uma fratura por trauma agudo. Certo. Eu estou falando no caso de trauma agudo. Geralmente, zonas 2 e zona 3, a gente opera. Muito bem. Pergunta. Neymar fica pronto para a Copa do Mundo? Casos assim costumam ter uma recuperação a tempo de, 2 meses, e ele pode voltar a treinar e ter bom rendimento? Sim, daqui a 2 meses ele já está pronto, vai ficar bem, 100%. Jogando e tudo mais? Jogando bola. Tá aí. Em alto rendimento. Em alto rendimento. Olha, esses e outros assuntos, doutor, serão discutidos aqui em Teresina durante um evento internacional. Que evento é esse, doutor? Bom, aqui em Teresina a gente vai ter o primeiro Congresso Internacional de Trauma, que vai ser promovido pelo Hospital São Marcos, em parceria com o Hospital de Trauma de Berlim. Isso vai acontecer no dia 31 de maio a 2 de junho deste ano. Convido a todos a participar desse grande evento. Tá aí então, doutor. Muito obrigado, doutor Frederico Martins. Obrigado. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite de falar de saúde.